Meu nome é Thaís e meu grupo é composto por mim, pela Júlia, pela Kiane e pela Lavínia. E o nosso tema é a prototipação. Mas afinal, o que é a prototipação e como ela surgiu? Um protótipo é uma versão simulada ou uma amostra do produto final e é utilizada para testes antes do produto ser lançado. Apesar de ser um termo criado na engenharia, esse também é utilizado em outras áreas, como por exemplo no design. A prototipação é uma forma de tirar as ideias do abstrato, e apesar de ser apenas uma representação da realidade, é utilizada para que possamos aprender com ela, antes que passarmos para ações maiores e mais arriscadas. As tecnologias de prototipação surgiram no final dos anos 80, mas evoluíram muito desde então. É utilizada principalmente em projetos de software, porque neles há grande falta de comunicação entre o cliente e o desenvolvedor, o que acaba ocasionando em erros e deficiências no produto final, o que deixa o cliente insatisfeito. Por isso a prototipação é usada para que esses problemas possam ser evitados. E então vem a questão, por que e quando utilizar um protótipo? Vamos imaginar que você, juntamente com a sua equipe, resolvem desenvolver um projeto de um despertador inteligente. Esse despertador tem a função de despertar a pessoa quando ela não está mais em sono profundo. A primeira ocasião é que você, juntamente com a sua equipe, pegam as ideias que vocês criaram a partir desse tema e começam a desenvolver. No final, vocês desenvolvem de forma bastante rápida, mas não tão eficaz, porque o projeto tem várias falhas. Quando, por exemplo, vocês oferecem uma coisa para o cliente, mas vocês não conseguem cumprir isso com a ideia final do software. O segundo caso é que vocês, juntamente com a sua equipe, utilizam os benefícios da prototipação, onde vocês começam a fazer pesquisas, ideias, idealizações sobre o projeto final. No final, vocês conseguem um projeto bem fiel à ideia que vocês queriam inicialmente. E isso é ótimo. Graças à prototipação, que a gente não conseguiu no primeiro caso, porque não foi utilizado esse requisito que é tão útil para nós e para todas as pessoas que desenvolvem algum tipo de projeto. Nós, juntamente com a prototipação, temos vários tipos de benefícios graças a elas. O primeiro deles é o design e a interação. Com a prototipação, você consegue ver que tipo de interação é mais comum do cliente com o protótipo e se ele está realmente utilizando. A segunda delas, você consegue visualizar de uma forma muito melhor no protótipo algo que não é tão fácil de se entender assim com um texto escrito e corrido. Muitas pessoas têm várias formas de se utilizar de um protótipo. Muitos desenvolvedores preferem a ideia do papel, aquela ideia que acaba sendo mais primitiva, mas que não deixa de ser útil. Alguns gostam do HTML, do PowerPoint, e quando alguém prefere desenvolver um projeto bem mais evoluído, usam até o InVision. No final das contas, o protótipo ele tem a função de mostrar ou recriar algo quando você quer demonstrar alguma coisa de forma fácil, tanto como sendo um erro, quanto um projeto que se desenvolve de maneira correta, desde o início da sua aplicação. Quanto mais rápido você tiver um protótipo pronto, maiores são as chances de você obter sucesso no final da sua aplicação. Algumas pessoas, alguns desenvolvedores e até mesmo algumas pessoas que são leigas no assunto podem dizer: mas por que você vai gastar tanto tempo fazendo um protótipo, sendo que isso é tão óbvio? Às vezes para você pode ser óbvio, mas para o seu cliente, para o seu usuário, não vai ser tão óbvio assim. Não é tão fácil de visualizar isso quanto é para você. Por isso que, se você não tem algo que é bem utilizável, que é bem visível para o seu cliente, você não vai obter isso de forma satisfatória e você pode acabar perdendo o cliente. No final da sua aplicação, você não vai ter algo fácil de se usar. Então, você acaba sendo um projeto que você teve tanto trabalho para no final você não ter algo tão útil assim. Bom, agora eu vou falar sobre os objetivos de um protótipo. Todo protótipo é criado com um objetivo inicial, e dentro desses objetivos existem 4 classificações. A primeira delas é a Raw Prototype, que é a função. São os protótipos que possuem o objetivo de investigar o que o produto pode oferecer ao usuário, ou seja, eles vão descrever as funcionalidades seguida do benefício gerado no usuário, porém, sem dar muitos detalhes de como isso funcionaria. O segundo é o Look and Feel. São os protótipos com o objetivo de validar a experiência do usuário com a interface do produto, refinando o direcionamento das interações. A terceira é a implementação.
A implementação são protótipos que buscam responder às dúvidas sobre a viabilidade de implementação. Por exemplo, vai ser discutido como que a gente consegue fazer isso ou como que essa tecnologia pode impactar na nossa performance. A quarta e última é a integração. Essa é a união de todas as outras categorias e ela vai simular as situações reais de uso em alta fidelidade. Todos esses objetivos são fundamentos de uma mesma visão inicial, e essa materialização faz com que o produto fique mais suscetível à identificação dos pontos fortes e fracos. A criação de um protótipo também consegue reduzir os riscos, diminuindo investimentos desnecessários ou exorbitantes, por exemplo, o investimento de tempo, marketing ou de recursos. E no topo dos objetivos está o motivo pelo qual prototipamos, que é transformar a ideia em uma solução, ou seja, ter o problema nas mãos e criar métodos para resolvê-los efetivamente. A prototipação, ela pode ser vista como uma ponte entre o produto e a produção. Considerando esses dois elementos, a gente pode analisar a diferença entre o real e a representação do seu produto e a implementação do produto. Só que para você visualizar melhor esse processo, a gente pode dividir ele em 4 partes. A primeira parte é a representação, que é quando você forma o design do seu produto. E você pode usar várias técnicas para fazer isso. Você pode usar mockups, diagramas, representações textuais. A segunda parte é o escopo, que você vai analisar se o seu produto ele é apenas uma interface ou se ele vai ter componentes computacionais. Se ele tiver componentes computacionais, você vai ter que pensar se você vai fazer uma prototipação vertical ou uma prototipação horizontal. A prototipação horizontal trabalha com incrementação, ou seja, você vai incrementando funcionalidades ao longo do processo. E quando você trabalha com uma prototipação na vertical, você incrementa todas as funcionalidades de uma vez só. A próxima etapa é a executabilidade, que é quando você se questiona se o seu produto é executável, se o seu sistema ele está codificando. E por fim a gente chega na última parte, que é a maturidade. A maturidade é quando você já tem o seu protótipo pronto e você pode trabalhar no modo revolucionário ou evolucionário. No modelo evolucionário, você vai incrementando as atualizações, usando como molde o design anterior. No modelo revolucionário, você vai pegar o seu design anterior e não vai usar nada dele. Você vai descartar ele e fazer uma atualização numa versão totalmente nova. Outro ponto importante são os estágios da prototipação. O protótipo a ser desenvolvido pode ser classificado em 3 categorias. A primeira delas é o protótipo de baixa fidelidade, também chamados de rascunhos ou esquetes. No início do planejamento de projetos, eles eram desenhados à mão, mas hoje existem vários softwares que auxiliam nessa atividade. O que define um protótipo de baixa fidelidade é a maneira superficial de passar a ideia do projeto, ou seja, visa definir de modo simples como que seria a interação do projeto com o usuário, sem nenhuma preocupação com elementos ligados ao design, e muitas das vezes é utilizado para auxiliar na definição do projeto e no levantamento de requisitos necessários. A segunda categoria são os protótipos de média fidelidade. Também são chamados de wireframes, são protótipos muito utilizados, já que utilizam a arquitetura de informação. Os softwares que eles utilizam são o Balsamiq e o Auxor. O objetivo deles é definir uma estrutura de conteúdo da interface, definir o peso e a relevância entre os elementos, criar um layout básico e criar simulações simples de uso. O protótipo de média fidelidade ele se torna algo navegável, ou seja, o usuário consegue navegar entre as diferentes seções do projeto. Os projetos de média fidelidade eles não utilizam nenhum recurso de design avançado, como cores, imagens, e não possuem nenhuma simulação complexa de uso. Existem os protótipos de alta fidelidade.
Também chamados de mock-ups, eles já possuem uma representação bem mais próxima do projeto a ser criado e, na maioria das vezes, já é possível simular o fluxo completo de todas as funcionalidades, podendo medir a interação do usuário como se fosse o produto final. E tudo isso é feito sem resgatar ou salvar nada dos bancos de dados. Em termos de aparência visual, já fica bem mais próximo do layout final, onde é necessário o envolvimento da equipe de criação para a produção de peças gráficas, a fim de deixar o protótipo com um design bem mais atrativo. Agora a gente vai abordar os métodos de prototipação, que podem ser divididos em dois principais métodos, o Non-Computer Based e o Computer Based. Eu vou falar do Non-Computer Based, que a principal característica dele é ser rápido e barato. A primeira forma de desenvolver um Non-Computer Based é por meio de cenários, que são formados por 4 elementos principais: uma operação, uma pessoa, um ambiente e uma situação. Considerando esses 4 componentes, você vai fazer uma descrição bem detalhada. Essa ferramenta ela é muito usada para você ter uma análise e uma descrição ótima do seu sistema, que normalmente você não teria. E ela pode ser feita a partir de 2 técnicas: pelo questionamento sistemático sobre o seu sistema ou por casos de uso, que é o que acontece com mais frequência. O storyboarding são tirinhas que descrevem o seu sistema, usando os mesmos elementos do cenário: uma operação, uma pessoa, um ambiente e uma situação. Então, por isso que muitas vezes o cenário pode ser aplicado dentro do storyboarding, só que unindo a parte visual, porque isso facilita a comunicação entre o desenvolvedor do protótipo e o cliente. Só que é importante lembrar que você não pode gastar muito tempo desenvolvendo o seu storyboarding, senão você vai estar tendo uma perda de tempo, e esse não é o objetivo dos métodos non-computer based. E por fim, nós chegamos nos mockups, que são desenhos da sua interface. Ele é muito utilizado quando você precisa representar componentes de alto nível do seu design. Ele se destaca dentre os outros 2 métodos, que são os cenários e os storyboardings, porque ele é mais rápido de se desenvolver, ele é mais fácil de se trabalhar e ele dá um rápido retorno. Os métodos computer-based são geralmente utilizados em etapas posteriores do processo de criação de um software. Um desses métodos são as ferramentas de prototipação, ou os chamados mockups digitais, e eles são usados basicamente para simular as telas. Algumas dessas ferramentas que podemos citar são o Assure, que serve para criar protótipos de baixa ou de altíssima fidelidade, e possui opções como interatividade e compartilhamento de arquivos para projetos colaborativos. Outra ferramenta é o InVision, que é fácil de usar e possui integração com outros aplicativos, como o Photoshop ou o SketchUp, que funciona de forma simultânea e pode criar links públicos que podem ser compartilhados para quem precisa ver ou testar o protótipo. Também temos o Marvel, que funciona similarmente ao InVision, porém com menos funções, mas ele também possui fluxos navegáveis e interações. Existe também o método Mago de Oz, que é utilizado para simular o comportamento de uma máquina quando controlada por um humano real. É utilizado em aplicativos que contêm inteligência artificial ou reconhecimento de voz. Basicamente funciona como um aplicativo interativo sem muito código, que possui um front-end e essa interface é controlada remotamente por alguém. O objetivo central é ter o feedback dos usuários, mas só funciona e faz sentido se é mais fácil, mais rápido ou mais barato que o produto final. Pode ser feito de 2 maneiras, com alta ou baixa fidelidade. Se feito com alta fidelidade, os usuários têm um maior contato com o produto que parece real. Se feito com baixa fidelidade, os usuários têm um maior espaço para sugerir mudanças. Por fim, temos a prototipação de vídeo, que é uma maneira simples e rápida de comunicar uma ideia. E pode ser usado em qualquer nível de fidelidade, desde que mostre bem o funcionamento do protótipo e estabeleça uma narrativa consistente sobre o sistema. Agora, por fim, nós vamos falar sobre a importância e impacto da prototipação no desenvolvimento de algum produto. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, os produtos acabam chegando no mercado sem antes um teste prévio, um teste total. Às vezes ele é só parcialmente testado.
Então, isso pode acarretar grandes danos, tanto para a empresa quanto para o usuário. Um produto mal elaborado, um produto mal testado, um produto que não está no seu perfeito estado, ele pode denegrir a imagem da empresa, além de causar danos para o usuário, como, por exemplo, comprometendo o desenvolvimento de uma outra empresa ou algo do tipo. Isso não é interessante. A prototipação, no geral, ela tem como objetivo principal facilitar e organizar a vida de quem desenvolve esse software, ou então esse produto no geral, né? Porque senão no final a pessoa acaba tendo um produto não útil, né? Um produto que vai acabar comprometendo a empresa ou então o serviço que ele gostaria de oferecer, que ele não está podendo oferecer com a melhor perfeição.